É a partir da Rimira. Vamos orar. Tinamateni. Querido Pai Celestial, mais uma vez, Pai, estamos aqui te louvando com cânticos, te louvando pelas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Reconhecemos, Pai, diante da Sua presença nesta noite, que a vida que existe em nós vem do Senhor. Porque não há outro que dá a vida a não ser o Senhor. O maligno, Pai, dá a morte, mas o Senhor dá a vida. Porque o Senhor, Pai, é o Criador da vida. O Senhor nunca criou uma coisa que não tem vida. Por isso, Pai, aqui estamos, mesmo, Pai, sendo pecadores, mas pela graça que nos foi concedida na cruz do Calvário, viemos nesta noite para nos aproximar ao dono da vida. Não nos deixe, Pai, sair neste lugar do mesmo jeito que nós entramos. Se entramos, Pai, fracos, permita, Pai, pela Sua graça, que assim possamos ser fortes. Se entramos, Pai, enfermos, permita, Pai, que assim saímos, Pai, curados. Se entramos, Pai, batidos, permita, Pai, que, Pai, saiamos vitoriosos. Se entramos, Pai, caídos, permita que saiamos assim levantados. Porque quem pode fazer todas as coisas é o Senhor. Por isso, Pai, estamos aqui a pedir nesta noite. Não porque nós somos perfeitos, não existe nada de perfeito em nós. Não porque nós somos dignos, porque não existe nada digno em nós. Mas pedimos, Pai, crendo que existe alguém que nos deu a permissão para pedir. Porque Ele disse, se pedires ao Pai qualquer coisa em meu nome, vós recebereis. Viemos aqui, Pai, mais uma vez, para ter um encontro com o Senhor. Não viemos, Pai, nos encontrar um pelo outro, mas viemos ter um encontro com o Senhor, porque sabemos que todo homem que se encontrou com o Senhor teve uma vida, Pai, mudada. Recordamos, Pai, de Jacó, que se encontrou com o Senhor mudou a sua vida. Pai, um homem que enganava, um homem mentiroso, passou a ser, Pai, um homem que temia ao Senhor. Sabemos, Pai, que onde se encontra o homem consigo, há uma mudança, Pai. Queremos ter um bom encontro com o Senhor nesta noite. Por isso, Pai, estamos aqui. Antes, Pai, de abrirmos esta palavra, Pai, nós sabemos que nós não temos a capacidade para abrir a palavra do Senhor. Assim como João viu lá na ilha de Patmos e ele chorou amargamente, porque não existia alguém no céu digno, nem na terra, nem debaixo da terra, para abrir esta palavra que nós estamos aqui, Pai, para abrir. Mas o único que abre, Pai, esta palavra é o Senhor. A única coisa que nós conseguimos fazer, Pai, com a sua Bíblia é virar as páginas dela. Mas quem abre a Bíblia é o Senhor. Quem dá a revelação é o Senhor. Por isso, Pai, nesta noite, queremos pedir para que o Senhor possa abrir e abrir esta Bíblia, Pai, para nós. Ensina-nos, Pai, a sua vontade. Tira, Pai, no nosso meio as nossas personalidades e coloca, Pai, a sua personalidade aqui no nosso meio, Pai. Assim, Pai, como João Batista disse naquele
dia. É necessário que Ele cresça e nós, Pai, diminuamos. Cresça, Senhor Jesus Cristo, em cada coração nesta noite. Cresça, maravilhoso Pai, neste culto, Pai. Que a nossa, Pai, personalidade possa diminuir e a sua personalidade cresça, Pai. Que o nosso, Pai, conhecimento diminua, o conhecimento do Senhor cresça na nossa vida, Pai. Assim encomendamos este culto maravilhoso, Pai, nas suas poderosas mãos. Porque, Pai, o único que pode abrir esta pregação é o Senhor. Venha, Senhor Deus, e abra este culto para nós. Venha, maravilhoso Deus, e abre esta palavra para nós. Venha, querido Pai, e abra, Senhor Deus, esta pregação para nós. Porque a chave está com o Senhor. Se o Senhor abrir esta pregação, ninguém pode fechar. Nem o Espírito, Pai, do inferno não vai conseguir fechar com o Senhor abre. Assim encomendamos, Pai, esta pregação nas suas poderosas mãos. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, seja feita a sua vontade no nosso meio. Amém. Mateus 28. Mawili na kusere. É uma leitura um pouco assim longa. Mawilengero kuendelea na kamwe. Vamos ler esse primeiro texto de Mateus. Nawelenga kinja kutoma ya Mateo. E o texto de Jó leremos enquanto estamos sentados. Nawelengero buku ya Jobo tunawelenga machimunga kapansi. Assim diz a palavra do Senhor. Wala mbuya kepe kulonga. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, veio do lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos meus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar a novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados ele com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podem sentar.
É um grande privilégio estar aqui mais uma vez Impata kukakam kono pano com os irmãos na abale para podermos assim receber a palavra do dia. wakuti tikambiri fala ya siku. E o nosso tema está aqui patente no quadro, Sola nyaya ulipafufu hapa. apesar de ter sido uma leitura um pouco longa. Ndivyooneka kuti mawerengero dachitefi mbakulapa kakamwe. O profeta usou esses dois textos. Neneri asibenzesa sola nyaya miwirishi. Amém. Por isso eu também vou usar esses dois textos Tine pambu ine ndinasibenzesamo sola nyaya ziwirizi. para melhor compreendermos o assunto que estamos a tratar aqui nesta noite. Tena tikwanisi kupesesa mwadidi nyaya inalongefu pano masikwano. Porque se usarmos somente um texto, Ingalonga basene kwa buku ibodzi. não vamos entender melhor o que nós queremos falar aqui. Tinapipesesa mwadidi chai papiri pinafunalongefu pano. Não é por acaso que o profeta pôs esses dois textos. Sikuti jakuti lumabure chai neneri pidalonge pama buku mairi asha. E o profeta tirou este tema, eu sei, Neneri alonga pasa solanyaya pa solanyaya shiro kutinisa kudziwa. no livro de Jó 19, Buku achi ya Jobo 10 15 a 27. 15 mkati mwache makumari na pinomwe. Deixa eu ler isso. Sendi werenge. Diz assim: Konga tepa. os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Clamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todo o homem da minha confidência me abomina. Até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me persegues assim como Deus, e da minha carne não vos farteis? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas? Quem me dera fosse gravada num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpidas na rocha? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois da consumada a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros, o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Amém? Amém. Esse é um tema um pouco assim complexo. Solanyaya kunensa pang'ono. E peço que os irmãos orem também por mim, Tupemba kuti habari munipembererembo. do jeito que eu possa assim falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Mwakuti mbuya ndichite kuti ndilonge pano papiri pinafuneka kuti ndilonge. É um tema muito pequeno, Ndisolanyaya ung'ono kakamwe. mas o que está dentro é uma coisa muito grande. Mwenye pirinkati mwa hiyo ndipikulu kakamwe. E para mim mesmo também, quando estava a preparar este tema, Kwa inembo kuti ndikakunganyira solanyaya osho. havia confundido as coisas. Ndikada ipenula pindu. Amém. Escrevi pela primeira vez, Ndalemba pakutoma. porque eu sempre gosto de escrever Kango kazinjikanisa komera na kulemba ino. toda a pregação. Harizu zensene. Mesmo na escola dominical, gosto de escrever aquilo que estou para pregar. Kwa mafundisiro acha domingo ndisalemba pili pinafuna kulote. Quando eu terminei de escrever pela primeira vez, Ndamaneni kutroma kulemba kwa kutoma.
há algo que disse, rasga aquilo que você escreveu. Pana chinthu chidanipanga kuti ng'amba pyako pili pidalembewe. E escreva de novo. Lemba pontho. Eu já estava cansado. Ndikadaneta. Eu não vou rasgar. Ndingakupipandula dayi. Somente o que fiz, arrumei os Pasali meus dachikeni livros ndapaka mabuku maire. e descansei. Manipuma. Tentei procurar onde eu havia falhado naquilo que eu havia escrito. Ndikasaka kuti ndadodoma papi papiri pidalembene. Mas mesmo assim ela dizia, tem que escrever de novo. Bwenye kana chinthu chikandipanga kuti lemba pontho. Eu tinha que pegar a mesma mensagem. Ndiyapata pontho mphango ibwedzene. Não cheguei de rasgar. Sidadze kupandulavi tayi. Somente deixei assim mesmo que eu escrevi. Baseni ndasokia pili pidalembene. Até hoje está aqui aquilo que eu escrevi pela primeira vez. Paka lero pili pepe basi pidalembene pakutoma. E tinha que escrever pela segunda vez. Kafunikira ndilembe pontho kachikayiri. Por isso, para dizer que esse assunto é um assunto muito complexo. Natepo ndikulonga kuti nyaya ichi nchakunesa Porque o kakao. profeta aqui usa dois textos. Apa nenera kusebenzesa mabuku mairi. Um texto do Velho Testamento Buku ibodzi nja chipangano cha kale. e um texto do Novo Testamento. Buku inango cha chipangano chitswa. E o tema Msola nyaya desta pregação, wamphatidzishi. o profeta tira no texto do Velho Testamento. Nenera kubusa pa buku ya chipangano cha kale. Essa é uma das coisas que eu também me perguntava. Kwecho ndi chinthu chakuti ndikaifunzisikambo. Como o profeta vai usar Mateus? Mnenere yakusubenzesa Mateo Que thangwanji. relação tem Mateus e Jó? Chiyanjano chili pepo kuna Mateo na Jobo. Onde se enquadram essas duas escrituras? Malembaneo mairi ashakuphatana pape. Por isso, percebi no final, por isso o Senhor disse, rasga o que você escreveu. Natepa ndapesesa pakudroma na pepe alonga kuti ng'amba pili pidalembewe. Porque eu mesmo estava a confundir as coisas. Tangu ine ndikapenulikambo pa pinthu ipi. E no final, já depois de ter escrito a segunda vez, Pakumala kulemba kachikayiri algo que eu percebi. pana chinthu chidapesesene. E eu pude dizer, Senhor, muito obrigado. Ine ndati mbuya takuta kakamwe. O Senhor não me permitiu subir com aquilo que eu escrevi pela primeira vez, Mbuya mudalipasa mpata tandi pili na pili pidalembeni pakutoma tayo. porque isso ia deixar os seus filhos perturbados. Pia pidasiya kuti anapenana zitumikinapo. Deus nunca vai permitir o homem levar uma coisa que está um pouco perturbado. Mulungu ngabitayirisa munthu pate pinthu kuti pia zitumika pang'ono. Deus não vai levantar alguém para pregar, para trazer uma coisa que vai perturbar o seu povo. Mulungu ngabilamusa munthu kuti aparidze kuti adzitumisi anthu ache na pali. Será que eu escrevi algo fora da mensagem? Kamala indalemba pinthu kunja kwa mphangwa? Não. Habe. Na mesma mensagem. Pa mphangwa ibodzi. Só que tem coisa que eu estava a juntar, não estava a conseguir separar. Alina pinthu kuti ndikapigumanya sikapikwanisa kupigawa tayo. Mas pela graça de Deus, Mwenye na nkhombo za Mulungu consegui separar essas coisas. ndakwanisa kupigawa pinthu vyepyo. Amém? Se nós voltarmos aqui para Jó, Ifi tingabwerera apa pa lemba ya Jobo, se nós termos uma mente espiritual, tingakhala na nzeru za uzimu, nós vamos perceber que Jó não estava a falar dele mesmo. tinapipesesa kuti Jobo akalonga za iye tayo. Amém? Ele diz que todo aquele que estava mais próximo de mim, Iye ati wonsenu ule akhali paduzi kakamwe na ine, esses já estão longe. anewo ali kutali cha. Até a minha própria esposa, Mpaka nkazangene que comia comigo no mesmo prato, kuti kadya pabodzi ndili bodzene. também se levantou contra mim. Chepa kuidambu ine. Os meus irmãos da mesma igreja, Abale anga pa chechi bodzene. que orávamos juntos na mesma igreja, Kutikana mata pabodzi pa chechi bodzene. também esses se levantaram contra mim. Iwomba kundikandukirambo. Amém? E outra coisa que me deixa muito feliz Chinangu chinandisanzaisa kakamwe apa. é no versículo 20, Ndi pa vesi achi makumi awiri. onde ele diz que os meus ossos Panalongea kuti magogodo anga se apegaram na minha pele. akuphatirira pa nthembe yanga. Amém? Se nós voltarmos para o Salmo, Ifi tikabwerera kwa maimbiro, é aquilo que o salmista profetizou a respeito de Jesus Cristo, ndi pepi pidachitira kineneri kwa hulu ya kuimba. cujo que seria possível até contar os ossos de Jesus, Kuti pikadakwanisika panangu kulengesa magogodo a Jesu. de tanto ser açoitado. Na kuchaputwa kakamwe. Amém? Às vezes, quando olhamos ou lemos sobre a crucificação de Jesus Cristo, Izi zinangu tingalang'ana peno pakupachikwa kwa mbuye Jesu. pensamos que foi uma coisa muito simples. Sapiona ndingalkhalpini pakupazika. Dia eu sentei um pouco. Sikwachi nazoma khala pansi pang'ono. Comecei a pegar a história que fala sobre a crucificação. Ndatoma khata dembe nalonga thangwe kupachikwa. De como as costas de Jesus já estavam. Kuti pepe pindu kwa Jesu pikhalirane. Jesus já não tinha mais costas. Amen. Jesu akhalivuna mbavu tayi. Amém? Jesus já não tinha mais costas. Jesu akhalivuna mbavu tayo.
Sana. Sana. Amen. Só que nós pensamos que era simples shampoo que ele recebia. Hivi tisanyezera kuti panangu ndi nchamwene pyawo. Até eu quando vi aquela imagem, Tidaoneni chipangizo chile chinji. esse autor tentou aproximar de como as costas de Jesus estavam. Unenya kupilonga dembe kaninga pisakira kuchovera muduzi ninga mukakhala na Yesu. Jesus já não tinha mais costas. Yesu akalivana sana taye. Amém. Toda a sua costa estava rasgada. Nsanacho nseno kada mangambika. Toda a carne da costa estava bem rasgada. Nyamache nseni ya kunsana kada mangambika. Estava bem moída. Ikada peiwa kakamwe. Que podemos comparar hoje Kuti lero tunabezanisa com aquela carne que nós compramos lá no mercado. ningambo nyama na bulefi Do bazari. jeito que aqueles que vendem carne, como eles têm cortado aquela carne. Moda wa wale anagulisa nyama, moda wanazigwandagwandao nyama. As costas de Jesus estavam tipicamente assim mesmo. Sana wa Yesu kalitine bombo ndende. E não só isso. Vyepi basi taye. Não é por acaso que a Bíblia diz que ele teve uma morte muito cruel. Simwabure taye buku nalonga kuti afa makutekeleza kakamwe. Não só açoitaram ele. Sikumchaputa basi taye. Amém. A Bíblia diz que também bateram nele com uma vara na cabeça. Buku atammenyambo na nchamo munsolo. Não uma vara pequena. Si nchamo ngono tayo. É claro que ele sofreu na cabeça. Mwandu mwene amenywadi E munsolo. também diz que colocaram uma coroa de espinho nele. Kebamba longa mkutia mwikambo ndimba ya minga iye. Não colocaram essa coroa com tanto carinho. Ada mvazika ndimba neye mwa fule tayo. Colocaram com toda a força essa coroa de espinho na sua cabeça. Amuika ndimba ele mwa mphamvu kakamwe munsolo mwache. Lhe bateram muito. Amenya kakamwe. Amém. É uma morte muito cruel. Kufa kwa kuipa kakamwe. Não existe um homem aqui na face da terra Kabepo mundu pano patsiko. e não existirá outro homem Anaoneka funangu mundu. que vai passar pela mesma morte. Kuti anapita na kufa kwa zikwene. Não só essas coisas, Sipembi basi tayo. também o crucificaram, Kebamba mpachika. pregaram as suas mãos, Akomera manjache. pregaram os seus pés. Akomera mendulache. Amém. E não só essa coisa, Yepi basi tayo. a Bíblia diz também furaram ele do lado, nas Buku costas, ya kuwaza mbampola kukundu numa de suas costelas. kunda mbavu yachi bodzi. Se nós formos a estudar bem isso, Tingenda kupifunza kakamu pepyo. trazia uma consequência para Jesus Cristo. Trazia dores profundas para Jesus Cristo. Kuka pakakamu kwa Yesu Kristu pepyo. Bom doutor, Dotoro wa ndimumwene. bom médico, Médico wa ndimumwene. se ele olhar a história de Jesus, Iye ngalanganisa kwa dembe ver Yesu. todo o sofrimento que passou, Baona tabu enseni na do biteni. jeito que as costas estavam, Pamoda nsanacho kakaleo. vai saber que aquele furo que eles fizeram do seu lado Anadziwa kuti kupola kudapola pakundu. estava a dificultar a sua forma de respirar. Akamchitisa kuti ya chimwane kupuma. Por que quando alguém é furado ou sofre um acidente, Changwanyi mundu angapola pene machitika shumashi. nessa parte da barriga, Kindishi ya mimba. os médicos pressionam aquela parte. Akonzi asapatilira pita. Eles pressionam para não permitir o ar entrar dentro. Iwo asapapatilira kuti pakwandi pita. E Jesus não tinha alguém para pressionar aquele buraco. Yesu akana mundu kuti ampatilire bengere tayo. Por isso a sua respiração tinha que exercer uma força maior. Yepa kupuma kwacho kufunikira kuti apume na mphamvu. E a posição onde ele estava, Makaliro ache akhali na iye. a posição que ele estava, Makaliro akadamulikao. não era uma posição adequada para alguém respirar bem. Makaliro adidi kuti mundu apume mwadidi tayo. Os seus pés não estavam esticados. Nendo achi kadatamua tayo. Amém. Não estavam esticados. Kadatambalala tayo. Eles tinham que dobrar um pouco Iwo ikotamisa para pang'ono. poder crucificar, Kuti akwanise para kumkomera. poder pregar. Kuti ankomere. Os pés de Jesus estavam assim. Nendo a Yesu ikalitepa. Amém. E os joelhos estavam um pouco levantados. Mabondo akakadalamukira A pang'ono. sua cabeça estava inclinada. Msolo wachi kodakotama pang'ono. Para Jesus poder respirar, Kuti Yesu akwanise kupuma. ele tinha que exercer uma força. Iye akafunikira chimphamvu. Se os irmãos foram perceber Abali bem, mukapepesesa madidi. quando nós estamos a respirar, Ifi tingapuma. amém. Na medida que nós tiramos o ar para fora, Panzizi na busefu muya kudambo. o que acontece com o nosso corpo? Pinachitika na thupi athu ni ninji. Tem uma pressão. Pana mphamvu. Não só isso. Sipevi basi tayi. Se eu tiro o ar para fora, Iyi nikabulisa muya kudambo. há um movimento que o corpo faz. Pana mphamvu inachita thupi. Ao meter o ar para dentro, Pakukwata muya kupita ngati. amém, exerce uma pressão. Pasafunikira mphamvu. Amém.
exerce uma pressão. pasachitika mphamvu. Amém? Deixa eu dar um exemplo. Ndisendi chitsanzo. Estou a meter o ar. Ndikupitisa moyo. O corpo em si, o que tem feito? Tupianisa chitatani. Quando eu meto o ar para dentro, Ngapitisa moyo nkati. o corpo tende a levantar um pouco. Tupisa tanda kulamuka. Quando eu tiro o ar para fora, Ngapulisa moyo kudambo. o corpo tem que descer um pouco. Tupisa chitira pamwe. E a posição que estava Jesus Makariro akana Jesu. não estava a permitir o corpo levantar para ele poder respirar bem. Kapedzera kuti tupiachira muka kuti apumimwa. Por isso, à medida que ele tinha que meter o ar para dentro, Panzizo kafunika kuti akwati moyo. ele tinha que se encostar um pouco com seus pés Iye kafunika kuti atwerere pamwe. para permitir o seu corpo levantar um pouco, Kuti tupiachira mukembo para pang'ono. depois arrear um pouco. Angamaku E tachitira. ele passou muitas horas aí na cruz Iye do apita Calvário. mizizi mizinji kakamba. E aquilo chegou a ser cansativo. Pepe zanetesa. Ele já não tinha mais força para Iye fazer esse kana mavuvi movimento. kuti achite pepe tayi. E chegou o tempo de render o Espírito. Iye adzafika ndzidzi mbaneta pa mzimu. Ele entregou o Espírito Papereka mzimu e ache. ele morreu. Mbafa. Então, voltando para o texto aqui de Jó, Batibwerera pa buku ya. sabendo que Jó não falava de si mesmo. Batibidziwa kuti Jobu akalonga zaidi tayi. Onde ele disse que os meus ossos se apegaram, Ilongea kuti ama kukudanga phatirira. ele não falava dele mesmo. Iye akalonga zaidi tayi. Onde ele diz que os meus conhecidos Pakalongea kuti anga todos me desampararam, Useni ele não falava de si mesmo. akalonga zaidi tayi. Porque Jesus também passou pelas mesmas coisas. Tangu Jesu akutama Até aquele que comia com ele no mesmo prato, paka ule kaja naye pabodzi ndiri ele bodzi. disse que ele se vai levantar o seu calcanhar contra mim. Atunana nikanukira pondo. Aqueles que oravam comigo, Ule kana matana ine. aquele que escutava a minha Ule pregação, kava mphalizanga. aquele que sempre estava comigo, Ule kana ine pabodzi. esse vão me desamparar. Ane wanandisiya. Dito e feito aconteceu assim Wantu mesmo. momweni pechitika tepo kaka. Onde estavam os discípulos quando Jesus foi pego? Atwerera kalikutu bila pano Jesu. Até o próprio Pedro Mpaka yene Pedro. disse que eu não conheço esse homem. Ati sinamdziwa tama munoshu. Nunca vi esse homem. Chipo nandamona munoshu. Alguém que estava sempre com ele. Mundu kuti akaka tsiku zazena iye. Alguém que estava sempre ao lado de Jesus. Mundu kuti akalikunda Jesu. Mas quando chegou esta hora, Itafika disse, mzidzinoyo. eu nunca vi esse Ati homem. achipo A nandamona. suplicar. Bakonda depetera. Amém? Então Jó viu uma coisa aqui. Yepa Joona chinthu apa. E essa coisa que Jó viu Kuti chinthu chachidaona Jobu. foi essa coisa que levou Jó a gritar: Ndichechile chitisa kuti Jobu. eu sei que o meu Redentor vive. Isabidziwa kuti muomboli anga ali m'maso. E Jó, todo o seu corpo estava com chagas. Yepa Jobu manungu ace nsene kana pyaga. Chagas são feridas profundas. Pyaga ndi pilonda pikulu kakamwe. Eu fui ler isso. Ine ndakapiwerenga bebe. São aquelas feridas muito profundas. Ndi pilonda pikulu kakamwe. Porque sabemos o homem Tisabidziwa kuti munthu tem 3 camadas de pele. ana nthalonda zitatu za nthembe. Tem a primeira pele, Ana nthembe kutoma. segunda pele, Nthembe chiwiri. terceira pele. Nthembe chitatu. Chaga destrói a primeira pele, Chaga chisafutsa nthembe kutoma. destrói a segunda pele Chisafutsa nthembe chiwiri. e ataca a terceira pele. Iphata po. As feridas que Jó tinha são dessa natureza. Pilonda pikakhala Jobu kana mtundu E naye. hoje alguém quando vai com esse tipo de fé no hospital, Lero munthu angaenda kumbuta ngumi na se está no braço, fala que você deve amputar esse braço. ngakachili pa mkono asonga kuti mkono safunika upandwe. Se está no pé, você deve amputar este Ngakachili pé. pa mwendo asonga kuti mwendo safunika Já não upandwe. tem mais cura. Ngabefi São essas feridas que Jó tinha. de pilonda bepi kakana Mas quando Jó viu essa coisa aqui, when Jobu unepi ndicho. Jó não olhou mais para suas feridas. Jobu adalanganavi pilonda Jó não pensou mais no seu rebanho que foram perdidos. Jobu adalanganavi kwa nyama byachi bidaluzika. Jó não olhou mais para aqueles que o abandonaram. Jobu adalanganavi kwa ale dansia. O profeta diz aqui, Nenera kulonga apa. Jó estava em cima de monte de cinza. Jobu akali pa julu pa kuku ya dota. Quando esta revelação, esta visão atingiu a Jó. Pamaso ambenya apa chivumbulusi chidafika. E ele estava a coçar as suas feridas. Iye akachera pilonda byache. Amém? Na medida que Jó estava aí, Panzizi kuti Jobu o akalibepo. profeta diz que Jó estava muito perturbado. Nenera kuti Jobu akaniseka kakamba. Como é possível Ine chitikatani. quando uma árvore Muti é cortada, ungagwandwa. depois de um tempo, Panzizi wache. começa a brotar de novo? Ukapukira pondo. Ele tem tido nova vida. Usakano maso. Como é possível Ine chikatani. quando uma árvore seca, Mutu akuma. tudo está seco, Tezeni pya uma. mas quando aproxima água, Mwenye madzi angachovera. quando sente o cheiro da água, Mwenye angafa ukwema madzi. começa a brotar. Asotoma phukira. Como Deus vai permitir essas coisas? Ine chikatani kuti
mulungu patira mpata bintu bebyo Uma árvore seca muntu akuma voltar a ter vida. ubwerere mukabona mumasi Mas o homem, quando ele morre, kwenye muntu iye ngafa onde ele vai? alikwenda kupi Será que é o fim do homem? kamala nkutiroma kwa muntu Jó estava tentando procurar saber dessas coisas. joba akasaka kuti adziwe bintu bebyo Ele estava muito perturbado. iye kaniseka kaka Aí em cima de monte de cinza, pakuku yedota à medida que ele estava a pensar nessas coisas, panzizi kanyezera bintu bebyo Deus desceu, mulungu achita levou Jó no espírito. akwata jobu munzimu Amém. Deus carregou Jó no espírito mulungu amkwata jobu munzimu para poder lhe mostrar uma coisa kuti apangize chinthu que estava muitos anos em frente para kuti acontecer. chikali kusokoloka kamwe kopyaka E Jó, quando captou essa visão, jobu bidaone na masomero medida que ele desceu, nzizi lachitei onde ele disse já, yepepa dolo eu sei que o meu Redentor vive. isabidziwa kuti muombo yanga ali mmaso A Bíblia diz que Jó pegava de novo os vermes, buku yati jobu akapata pondo que saíam nas suas feridas, kuti zikabuka mpira utapo colocava de outras feridas, bakaika pano mpira dizendo, verme pode destruir este corpo, balonga kuti mfunye bifudzi byazo thupi podem comer este corpo. maji byawo thupishi O que levou Jó a fazer essas coisas? tidachitisa kuti jobu achitipepe ni ninji Tem uma coisa que Jó viu, pana chinthu chidaona jobu levar o verme para de novo na ferida. kwata mfunye baika pano mpironda Coma, byanu byanu pode destruir este corpo. fudzani byanu thupishi Amém. Profeta diz nenera kuti que Jó aí, kuti jobu bepo quando ele disse chidalonga iye que o meu Redentor vive muombo yanga ali mmaso e nos últimos dias siku za kumaliza ele vai se levantar iye analamuka e eu é de ver ele com os meus próprios olhos, ninji namona na maso anga diz que Jó viu a ressurreição. ati jobu aona kulamuka panyakufa Por isso ele disse, verme, tinebu yati pode destruir este corpo, bisifudze byazo thupishi porque eu sei que tem um outro corpo lá guardado, winisapia mathupi yangu kuli porque kuti eu sei que vou levantar nos últimos dias. sabidziwa kuti siku za kumaliza nalamuka Há um arrebatamento que vai acontecer. pana mkwadulu achitika E o corpo que eu vou receber tepa thupi natambira não é esse corpo mortal, sithupi yakufa é um corpo imortal. sithupi yakwenda kufa Amém. Jó viu a ressurreição. jobu aona kulamuka panyakufa E o nosso assunto hoje, chepanya yathu o lero que vamos falar hoje, tinakunalongefi lero é sobre a ressurreição. chitangwa kulamuka panyakufa É aqui onde eu fiz a confusão na primeira parte que eu escrevi. chipepo palekaleni na patuzumikeni pakutoma padalembene Amém. Profeta diz, nenera kuti existem dois tipos de ressurreição. pana mtundu uwiri wa kulamuka panyakufa Amém. Na Bíblia, pabuku às vezes quando lemos uma escritura, lizizinangu tingawerenga buku quando fala sobre a ressurreição, tingalonga thangwe kulamuka panyakufa nós juntamos as coisas. lifisakumanya pinthu Amém. Nós juntamos as coisas. lisapivungaza pinthu Então Jó, tinepa jobu ele viu a ressurreição. iye aona kulamuka panyakufa Sabemos que lá no Velho Testamento, patipidziwa ku chipangano cha kale muitos homens viram anjos. anthu azinji aona ngirozi Muitos profetas viram anjos. nenera azinji aona ngirozi Amém. O profeta diz aqui, nenera kulongapa todos aqueles homens, anthu ansene ala munthu depois de ver os anjos, pakumala kuona ngirozi vendo a Deus, baona mulungu todas essas coisas, atensenipi eles nunca viram nada iwo chiku nanena zona pinango para lhes dar esperança além da sepultura. kuti apase chidikiro kukunja kwa kupikiro pasi Mas Jó viu a ressurreição. kwenye jobu aona kulamuka panyakufa Ele viu a Páscoa. iye aona pashkwa Ele viu a coisa que consola cada coração. iye aona chinthu chinakhurudza mtima na mtima Amém. Ele viu a coisa que consola cada coração. iye aona chinthu chinakhurudza mtima na mtima Se nós estamos aqui nesta noite, ngaka ivi tili pano masiku ano se nós morrermos, ivi tingafa temos que morrer com uma esperança. tisavunika tife na chidikiro E essa coisa que traz esta esperança chinthu chachinapasa chidikiro de que voltarei a ter kuti vida nabwera pano manika mmaso é a ressurreição. ndikulamuka panyakufa Amém. É a ressurreição. ndikulamuka panyakufa Mas a ressurreição, kwenye kulamuka kwa kufa a Páscoa, pashkwa aquilo foi o que selou tudo que
Deus já prometeu. Pepe ndi pidapopa pensene pili pidapikira mulungu. O que Deus prometeu Pidapikira mulungu. foi selado aí mesmo. Pidapopa pepo bene Aonde? Na ressurreição. Babi pakulamuka panyakufa. O profeta diz aqui, Nenera kulonga. você pode olhar Yu unakolisa kuona. e ver os olhos do cego a se abrirem. Kuona maso wa mundu akwenda. Você pode olhar Yu unakolisa e kulonga. ver ouvidos surdos a ouvir. Uo mbuva kuti nyama kutwa nyokwenda kuva mbava. Você pode olhar Yu unakolisa e kulonga. ver paralítico andar. Kuona nyamfutete Mas o mbava. que dará vantagem a essas coisas? Inapedzeranji bintu bebe mbapo. Se terminarmos assim mesmo, Kinga droma tepo mbapo. se não houver a ressurreição, Pakwenda kuoneka kulamuka kwa kufa. não tem relevância ver o cego a ver. Bebe ngati basa kuona mundu zimola mbaona. Esta é a razão profeta dizer: Atinepo nenebe funika. nós não estamos a adorar o bebê que nasceu na manjedoura. Kuna mata kombwana da balon Nós tanga. estamos a adorar aquele que ressuscitou dentre os mortos. Yini kuna mata ule da lamuka banyakufa. Se ele ressuscitou, Nakakutia lamuka. também nós ressuscitaremos. Bebe kuna lamukambo. Não estamos a adorar aquele bebê que nasceu na manjedoura. Kuna mata kombwana da balon tanga ngombe dayo. Amém. Estamos a adorar aquele que ressuscitou dentre os mortos. Kuna mata ule da lamuka banyakufa. Amém. Você pode ver todas as coisas. Unakwenda kuona benseni. Paralítico a andar, Anyafutete mbafanga. cego a ouvir, Mabofu mpaka doente a ser curado. nyamatene mpaka konzwa. E se isso, Ati pepyo. sem a ressurreição, Papasweka kulamuka se não existir a ressurreição, Papa kwenda ona Não vale nada. kulamuka banyakufa ngapyezera bintu. amém? Agora observe isto. Tepa onani hivi. Todos os profetas da antiguidade Anenera nsene akale. não têm nenhuma escritura Ngabe lemba na ibodzi. para se orientarem, Kuti afambi nayo. como temos Ningaina ife. qualquer promessa divina de Deus, Chipikiru cha nsene cha mulungu. somente através da liderança do Espírito Santo. Baseni bulukira kwa kusokolera na nzima kuchena. Homens do passado, Amuna kale. assim movido pelo Espírito Santo, Tepa mpaka sokolera na nzima kuchena. escreveram a palavra de Deus. Alemba fala ya mulungu. Cada deles, Mbodzi na mbodzi wa iwo. quando eles morreram, Iwo pidafao. eles especificaram Iwo alonga pakwecha. que queriam ser sepultados na Palestina. Kuti wakafuna kuti afikirwe ku Palestina. Eles morreram fora da Palestina. Iwo afa kunja kwa Palestina. Muitos deles. Azinji ya iwo. Mas queriam ser sepultados na Palestina. Wenyewe akafuna kuti afikiri ku Palestina. Porque Deus produziu os primeiros frutos da ressurreição na Palestina. Tangu mulungu apangiza pipaso pya kutoma pya kulamuka panyakufa ku Palestina. Por isso nós falamos daquela vez. Na tine panzitsule talonga. Por que que todos os profetas Tangwanji anenera nsene. rejeitaram ser sepultados fora da Palestina? Akonda kufikirwa kunja kwa Palestina. Por que que José, Tangwanji Joseph quando estava lá no Egito, ikalie ku Egypto. até fez jurar os seus irmãos: Mpaka kuti abayachi achitisa kuti se eu morrer aqui, yini ningafa bano. não deve me sepultar aqui Lekani no kufikira Egito. pano pa Egypto tayo. Carregue os meus ossos, Badani makokodwanga. sepulte-me na terra prometida, Fikireni padziko chipikiro. junto com os meus pais. Pabodzi na babanga. Por que que Jacó, Tangwanji quando Jacobo estava lá no Egito, ikalie ku Egypto. quando ele estava prestes a morrer, Ikalie tuze kufa. chamou José: Bachemera Joseph. pega a minha coxa, Mata bondwanga. jura aqui, José, diante de Deus, Lumbira pano Joseph. que você não vai me sepultar aqui no Egito. Iwe ngabe kunifikira pano pa Egypto. Carrega-me e sepulta-me na Palestina, Pateli munifikiri ku Palestina. junto com os meus irmãos. Pabodzi na abayanga. Por que que Abraão não foi sepultado fora? Tangwanji Abraha azufikirwa ku. Quando ele morreu, Bida faiye. foi sepultado na terra prometida. Afikirwa ku dziko chipikiro. O profeta diz também: show, Nenera ati Jobu. não aceitou ser sepultado fora. Anataira na kufikirwa kunja. Sepulta-me aqui na Palestina, Atifikireni pano pa na terra da promessa. padziko chipikiro. Deve me sepultar aqui. Safunikira munifikire pano. Porque todos os profetas do Velho Testamento, Tangwanji anenera nsena quando nós olhamos para Davi, Tingalangana kuna David. quando ele morreu, Bida faiye. a Bíblia diz que ele foi sepultado junto com seus pais. Huku atafikirwa pabodzi. Se nós vamos pegar Samuel, Tikapata quando sababu. ele morreu, Bida a faiye. Bíblia diz que ele foi sepultado junto aos seus pais. Ati huku ya Todos os santos profetas Wanzena tena wanene. foram sepultados aí. Afikirwa pepo. E aqueles que morreram longe, Ale na fakutani. pediram para serem sepultados na Palestina. Apemba kuti afikirwa ku Palestina. Por que que a coisa acontecia assim então? Tangwanji bili bachitikatepo mba. Eles, pela revelação, Iwo na chivumbuluso. sabiam que acontecia um arrebatamento. Akabidziwa kuti kunachika mpatulo. E esse arrebatamento Patuluneyo. não ia acontecer no Egito, Ngabichitika ku Egypto tayo. ia acontecer na terra da promessa. Unachitika ku dziko chipikiro. Amém?
O que Jó viu então? Kidaona Jobu ni ninji. Ele viu a ressurreição. Yaona kulamuka kwenye kufa. Ele viu o arrebatamento. Yaona mpatulo. Ele viu que estava com um corpo glorioso. Yaona kutekali na tupe mbili. Amém? Então o nosso assunto aqui, Chepa nyetu bano. ressurreição. Kulamuka kwenye kufa. Há dois tipos de ressurreições. Bana kulamuka kuwili. O profeta diz Nendele kuti. que há ressurreição para o arrebatamento. Bana kulamuka kwenye kufa kwa mpatulo. Há ressurreição para o juízo. Bana kulamuka kwenye kufa kutende kwa utongi. Nós não podemos entrar aqui Ive ngapi funikira kuti kitipano. para estarmos sempre à espera da ressurreição para o julgamento. Kuti tidikire kulamuka tende kwa kutongiwa kwa kutonge dai. Amém? Eu não posso vir aqui Ini ngafunikira kwera pano. adorar a Deus, Kuna mata porque Mulungu. Deus vai me ressuscitar. Mulungu ananilamusa. O que levou Jó a estar feliz Kidachitiza kuti Jowa Tanzania napyo. não foi a ressurreição para o julgamento. Sikulamuka kutende kwa kutongwa tayo. Ele ficou feliz Iye Tanzania napyo. porque ia ser ressuscitado para ir na glória. Tanguya kufunikira kutalamusa ndi kumbiri. E do rápido. Aendi kwa mpatulo. Onde aconteceu então esse arrebatamento? Wachitika kumbi mpatulo nema hapo. Mateus Buku ya Mateo. 27. Makumawili na pinomwe. E onde esses todos santos profetas Ndi pepo kutonsena ya twene neneri. do Velho Testamento Chipangano cha kale. foram ressuscitados Alamuswa. e partiram. Baenda. Amém? Mateus 27, 50 diz assim. Mateo makumawili na pinomwe makumashano kati mwache kongatepa. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, Yesu bakuwapono na kuukuluka kamwe. rendeu o Espírito, Apereka nzimu wake. e eis que o véu do templo se rasgou em dois, Tepa nguo ya ncheche ngambika ngakati na de kati. alto a baixo, Kugira kudzulu kwenda pansi. e tremeu a terra, Mataka tekenyeka. venderam-se as pedras, Tepa miala ya kugedemoka. e abriram-se os sepulcros, Tepa ndumbi zafunguka. e muitos corpos dos santos. Tepa matundu mazinja ya tweni. Quero que o irmão note isso. Safuna kudabali mupilembele besi. E muitos corpos dos santos Tupi zizinji za tweni. que dormiam Ikadagona. foram ressuscitados. Yalamuswa. E saindo dos sepulcros, Babuluka ntumbi. depois da ressurreição, Mala kulamuka. dele entraram na cidade, Iwapita munzinda. cidade santa, Mzinda e utweni. apareceram a muitos. Afika kwa zinji. Qual é essa cidade santa? Mzinda no utweni ndupe. Jerusalém. Jerusalem. Amém. Amen. Como o profeta diz numa outra mensagem, Ninganenera kulonga pamangwa nango. na parte onde diz, ali eles o crucificaram. Hindi nalongea kuti pepo iyo ampachika. O profeta diz, ali aonde? Nenera tipali papi. Em Jerusalém, Ku Jerusalema. na cidade mais santa. Mzinda wa utweni kakamwe. Eles quase que o crucificaram. Iwo api adampachika. O povo mais santo. Bumba ya utweni kakamwe. Ali eles o crucificaram. Pepo iyo ampachika. Crucificaram a quem? Apachikani. O homem mais santo. Mundu wa A cidade santa que se fala aqui é Jerusalém. Mzinda utweni nalonga hapa ni Jerusalema. Amém? Aqui diz quando o véu se rasgou, Hapa kuti nguo ndangambikayo. diz que os sepulcros se abriram. Ati ndumbi zafunguka. E muitos dos santos que dormiam Azinji tilepa twene kutekagona. ressuscitaram. Alamuka. Amém. Não são todos os sepulcros que se abrem no arrebatamento. Sindumbi zesene zinafunguka pampatulo tayo. Amém. Não são todos que morreram vão ressuscitar na ressurreição do arrebatamento. Siwonsene dafa kuti analamuka pa kulamuka patulo tayo. A confusão que eu fazia Uvia kachitene. não estava conseguindo diferenciar esta parte aqui. Ndikakwanisa tayo kusianisa papindisha. Porque tem outra parte da escritura Pana pindi nangu alemba. onde Jesus disse Padalonga Jesu. que chegará um dia Kuti nafika tsiku. cujos todos que estão no sepulcro Kuti onsene ali ndumbi. vão ser ressuscitados. Analamuswa. E aqui diz que não todos, Hapa kuti siwonsene tayo. diz muitos, Ati azinji. mas não todos que estão no sepulcro. Siwonsene kuti ali ndumbi tayo. Mas muitos que estavam no sepulcro, Kwenye azinji akali ndumbi. amém, ressuscitaram. Alamuka. Não diz que todos. Adalonga kuti onsene tayo. Isso quer dizer Debisa pangizira kuti. que tem também Kuti alipombo. os sepulcros que não se abriram naquele dia. Zilipombo ndumbi zikuti ntsiku zezire zidafunguka tayo. Amém. Porque aqui tem o sepulcro dos santos. Hapa ati ndumbi za twene. O profeta diz que aqueles que morreram crendo que haveria o Messias.
Ale nenera ti ale dafa mbakutaira kuti Nesse dia, quando esses sepulcros se abriram aqui, tsiku ineni nthumbi zidafungukazo hapa. Jó já estava em pé também. Jobu akadali milambo Na mensagem, pamphangwa Ize no Mar Vermelho, Izere pabala kufira parte 1, chindi acha o kutoma profeta diz nenera kuti que nesse dia aqui, patsiku ishi hapa Abraão também ressuscitou. Abrahamu mukambo, Nesse dia aqui, patsiku ishi Daniel ressuscitou. Danieli ala mukambo, Nesse dia aqui, patsiku ishi todos os profetas do Velho Testamento ressuscitaram. anenera sete chipangano cha kale ala muka. E eles começaram a passear pela cidade. Iwo toma kuzungulira mumzinda E foram vistos pelos muitos. mbaoniwa na anthu azinji. E eles viram eles Iwo aona iwo com corpo diferente. na mtupi kusiyana. Por isso a Bíblia diz, Tepa buku kuti quando o povo olhava para eles, mbumba pikalanga nawo iwo dizia que esses são quais? akalonga waya mumbali Porque tinham corpos glorificados. chamba kali na mtupi E no ambiri. dia que Jesus estava no monte, Ntsiku ikali Yesu a papiri dar as últimas orientações para os seus discípulos, mpaka apasa malongero kumalisa. e ele começou a subir. Iye toma kukwira Amém. Aquela subida que ele fazia, kukwira kukachita iye kule. Jesus não subia sozinho. Yesu akakwira iye katayu. Amém. Os santos subiam com ele. Atene akwira na iye Mas os discípulos, kwenye atwereri com olhos carnais, na maso apatufu. somente o davam a olhar Jesus. Basene kaona Yesu. Somente estava a reparar Jesus. Basene kalanga na Yesu. Jesus estava a subir com todo que ele ressuscitou naquele dia. Yesu akakwira pamoja na nsene dabuka tsiku inele. Abraão também subia com ele. Abrahamu akakwira na iye. Jó também estava a subir com ele. Jobu akakwira na iye. Aquela viagem não é só de Jesus Cristo. Ulemu kagawa Yesu Aquela kasema. viagem é de muitas pessoas. Ulemu kagawa anthu Muitos azinji. santos que morreram esperando nele. Atene zije dafa bakadikira iye. Este foi o primeiro arrebatamento. Uneyo kwatuwa kutoma. E essa ressurreição aqui, Kulamuka hapa o profeta chama, nenera kulonga tepa. são os primeiros frutos da ressurreição. Vipasi vya kutoma vya kulamuka manya kufa. Amém. E ainda Na tena babondo haverá duas ressurreições. panaoneka kulamuka kuwiri kwanya kufa pomba. Amém. Lá em frente nós vamos, Kusokolo kunendefu huku haverá duas ressurreições. panaoneka kulamuka kuwiri kwanya kufa. Que a Bíblia chama a primeira ressurreição Huku isalonga kuti kulamuka kwanya kwa kutoma e a segunda na ressurreição. kulamuka kwa kuwiri kwanya kufa. Amém. Escute o que o profeta diz aqui. Sisani pinonga nenere hapa. Aleluia. Amen. Bendito o som da trombeta. Dungu ya didi ya tuluka. Me levantarei na primeira ressurreição. Ndinalamuka pa kulamuka kwanya kufa kwa kutoma. Amém. Algum glorioso dia, Siku inangu ibodzi ya pela pili graça de Deus, na ngombo za Mungu. eu creio neste evangelho que prego. Ndisateira kwa pangeri shina parizeni. Eu creio que é a hora que é honesta e verdadeira. Que é o evangelho verdadeiro. Ndisateira kuti chini pangeri ndimo O mwene. que leva a mensageira aqui a gritar? Inachita kuti nyambanga hapa kuwe ndininji. Bendito é o som da trombeta. Mungu yatuluka njadili kakamwe. Eu vou me levantar na primeira ressurreição. Yindi nalamuka panya kulamuka pa kutoma. Isso parece que não está só em pé, irmão. Ninga ikupeka madidi tae. Mas é a escritura. Kwenye ndilemba. Tem a primeira ressurreição que vai acontecer lá em frente. Pana kulamuka panya kufa pa kutoma na tunachitika usogolo. Isso brevemente. Pepe chimizi bano. E tem a segunda ressurreição. Pana kulamuka kwanya kufa katika O wiki. profeta não foi que fora está na segunda ressurreição. Nenera dati ndinalamuka katika panya kulamuka kawiki. Disse, eu vou levantar na primeira ressurreição. Atini ndinalamuka panya kulamuka nya kufa pa kutoma. Qual é esta ressurreição, irmão? Kulamuka kweku panya kufa ndikupi. Apocalipse Huku ya Apokalipsi 20. mawili. Kati mwachipita ntatu. Diz assim: Kulonga tepa buku. bem-aventurado Akomorerwa e santo akeni. aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ala na pindi bakulamuka panya kufa pa kutoma. Não na segunda ressurreição. Si panya kulamuka Disse panya kufa. bem-aventurado Ati akomorerwa adu. e santo Ateni. é aquele que vai fazer parte na primeira ressurreição. Ule nakapa pindi bakulamuka
kulamuka kwa nyakufa Sobre estes não tem poder a segunda morte. kwa anayewasha ngabi mphamvu kufa kwa chikawiri. Mas será um sacerdote de Deus e de Cristo. Mwenye nakhala nyantsembe a Kristo. E reinarão com ele 1000 anos. Iwa nakhala pabodzi na iye pyaka pikwi. As pessoas que vão morar com Cristo 1000 anos Anthu kuti anakhala pabodzi na Kristo pyaka pikwi. não são aqueles que vão ressurgir na segunda ressurreição. Siyale kuti anamuka pakulamuka kwa nyakufa kwa chikawiri chawo. Aquele que vai morar com Cristo 1000 anos Ale anafuna khala pabodzi na Kristo é esse que vai surgir na primeira ressurreição. ndiyache anafuna pakulamuka pa nyakufa Por isso kukoma. João aqui está falando. Na tepo Yohane apa Bem-aventurado é aquele que faz parte na primeira ressurreição. akombolewa ndule nakapindi pakulamuka pa nyakufa Não é por kukoma. acaso o profeta está a clamar aqui. Simwabure kuti nenera kukuwa. Eu vou me levantar na primeira Ine ressurreição. ndinalamuka pakulamuka pa nyakufa pakutoma. Amém. Bendito o som da trombeta. Wadidi kakamwe mkuo wa tuluka. Qual trombeta? Tuluka ne njipi. A primeira ressurreição. Kulamuka kwa nyakufa pakutoma. O irmão pode se perguntar. Habari munafunzisika panango. Tem escritura para isso que mostra que aqui estão a listar os primeiros. Panalemba hapa pakuti habari kulonga kuti analamuka pakutoma. Irmão tem. Habari ilipo ande. Aceitar o profeta é vida. Kutaira nenere ndi umaso. Amém. Aceitar o profeta é vida. Kutaira nenere ndi umaso. Muitas vezes eu converso com os irmãos. Kazijikani sachezerana na habari. Muitas pessoas procuram a interpretação da Bíblia. Andra zinja sasaka matumburuziro buku. Procuram interpretar a Bíblia da sua maneira. Asasaka tumburuza buku mamodache. Eu sempre falo assim. Ini kazijani sangatepa. Irmãos, Habari. se nós queremos a interpretação da Bíblia, Tikakaitu safuna kuti matumburuziro buku. vamos na mensagem. Tendeni pa Porque mhangwa. a mensagem é a Bíblia interpretada. Tangu mhangwa ndi buku ya kumatumburuzwa kale. A mensagem é a Bíblia interpretada. Mhangwa ndi buku ya kutumburuzwa. E tem escritura para isso. Panalemba pa pepyo. Onde mostra a primeira ressurreição a ser executada. Panapangiza kulamuka kwa nyakufa pakutoma pakuchitika. E essa ressurreição Tepa kulamuka kwa nyakufa. não é ressurreição para juízo. Sikulamuka kuti ndikatongwe ta. É ressurreição para o arrebatamento. Kulamuka kwa nyakufa tena kwa mpatulo. 1 Tessalonicenses. Tesalonika wa kutoma. Quatro. Nai 16. 16 17. mpaka 11. Amém. Mateus 27. Mateo mawili na pinomwe Ou nós lemos sobre a ressurreição aí, quando Jesus morreu. padalongefe tangwe kulamuka pa nyakufa padafa O Yesu. profeta diz que foi a ressurreição do arrebatamento. Nenera ati ngulamuka kwa mpatulo. A segunda ressurreição, Kulamuka ou como dizer, kwa nyakufa. aquela ressurreição que aconteceu lá no passado, Kulamuka kwa nyakufa kuletika ndulumu. são as primícias daqueles que dormem. Kwa kutoma kwa ale akagona. Esta ressurreição que se aproxima, Kulamuka kwa nyakufa kuna bwero. também é uma ressurreição para o arrebatamento. Tepa kulamuka tena kwa mpatulo. E a segunda ressurreição é a última, Tepa kulamuka kwa chikawiri kwa nyakufa. é a ressurreição para o julgamento. Kulamuka utera kuti kwa tongwa. Amém? Porque o mesmo Senhor descerá do céu Tenepa mbuya mbodzi anachita bukira kudzulu. com alarido Na laritu e com voz de arcanjo na mkuu wa arkanjo e com trombeta na trombeta de Deus. ya Mulungu. E os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Kwa ale adafa mwa Kristu anamuka pakutoma. Depois nós, Mambo ife os que ficarmos vivos, tumekaa maso seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, tinapatulwa pabodzi na iwo matenda a mmakole. encontrar o Senhor nos ares. Tikakumanikana mbuya mmakole. Assim estaremos sempre com o Senhor. Tepa tinakaa pena na kwenda na mbuya. Amém? Na mensagem aqui o profeta diz assim: Pamhangu apa nenera kulonga tepa. bendito o som da trombeta. Yadidi kakamwe kuo watuluka. Qual trombeta? Tuluka ne ipi? Aqui em Tessalonicenses, Hapa pabuku ya Tesalonicesi. a trombeta de Deus. A trombeta de Deus. Trombeta ya Mulungu. Israel,
Israel eram chamados com o quê? akachemerwa nanji Para uma reunião. akuti aende kumsonkhano. Trombeta. Trombeta. Esta trombeta, quando for tocada, Trombeta ishingalizwa é para chamar yakuti ichemere para uma reunião. tena kwa kumanikane Para o que essa reunião? kukumanikana kwa A noiva ir ao encontro do quê? mangazi aende kakumanikaona ni nani Noivo. na mamunache. Amém? Esta ressurreição que se faz em Tessalonicenses Kulamuka hapo kwenye kufa panalongwa pa buku ya Thessalonicenses é a primeira ressurreição. ni kulamuka kwa kutoma kwenye kufa. E todos que vão ressuscitar aqui Yosene analamuka hapa kwenye kufa é para ir no arrebatamento. na kutiiwa endi kwa mkwatulo. E não só que vão ser ressuscitados. Si pia basi kitanamuswa Neste dia que vai acontecer essa ressurreição, siku inene kuna kichitika kulamuka kwenye alguns kufa. também serão encontrados em vida. Anamba na kumanika maso. E Paulo diz que aquele que for encontrado em vida, Paulo akutiula na kumanika maso. até ele mesmo diz assim. Yene na kuongeza. E nós que ficamos vivos, Ispanati na kamaso. Paulo não falava dele. Paulo kuongezaje? Paulo já morreu há muitos anos Paulo atrás. kale nduru mubia. Paulo falava eu e você. Paulo kuongeza Se hiyo. neste dia nós estamos em vida, Siku inene ngakatili maso. vamos ser transformados Tinapinduzwa. num piscar de olho. Bandido kufunga maso E patufungua. teremos o mesmo corpo como esse que vão ser ressuscitados. Tinakana tupi bodzeni nganasha na kulamuswa. E aqui não haverá alguém que vai primeiro adiantar. Hapa ngaboneka mundu anafuna sokola tayo. Já que eu fui encontrado morto, Ningatependa kumanika ndafa. tenho que ir primeiro ao encontro dele. Kumanika tendo kutoma kumanika naye tayo. Você que foi encontrado vivo, Kwa hiyo kumanika ulimaso. deve seguir esse plano. Não. Unatwela nduli Paulo tayo. diz que nós Paulo ati ife. iremos juntos. Tinenda pabodzi. Até a profeta diz, Mpaka kutinendera kuti. quando isso acontecer, Byapi pingachitika. os mortos serão ressuscitados, Anyekufa mpaka lamuso. serão dado um corpo imortal, Maso tumbe kwenda kufa. aquele corpo glorioso. Tumbe mbili ile. Nós também seremos dados a mesma coisa. Kizama tunakutozi E wasi. antes de irmos ao encontro do noivo, Zatupeleka kumanika na o mangao. profeta diz: não vamos nos dar as mãos. Nenera tinapasana bega mao. Conseguimos, irmão. Zafanisa mbale. Depois dessas coisas, Mara kwa pili bebyo. vamos ser juntos. Tinabuka desene. Ninguém vai adiantar, Kabela kwa sokola. ninguém vai ficar Kabela kwa atrás. samuli. Nós passaremos juntos Tinabuka ao desene. encontro do noivo Takumeka na magazi. e seremos dados um corpo glorioso. Tinapaswa tumbe mbili. Não este corpo mortal. Tumbisha kufa O tayo. profeta diz: Nenera e kuti. neste corpo que vamos receber, Kwa tumbi nena kuna tambireza. as glândulas sexuais serão removidas. Os órgãos Mabindi. cuja função Kuti mabasa neo é ache. produzir desejos sexuais. Bakuchita kuti paoneke kufuna pya E se esses desejos serão removidos pelo corpo. Mabindi na anabuzwa matumbe neo. Não, este corpo tem glândulas sexuais. Sikuti tumbishi na mabindi akufuna pya mabote tayo. Pode perguntar, irmão. Unaweza kufundisha mbali. Qual profeta sabe disso? Nenera sabitwa tani bebyo. Na mensagem 7 selos, Pambangu apipopo a pinopo. visão que o profeta contou. Pamaso ambenya dalonga neneri. Diz que eu vi muitos Ati ndaona azinji. vinham me abraçar. Akabweza nikumbatira. Mas quando eu abraçava ele, Kakumbatirene. quando eu abraçava essas irmãs, Kakumbatirene bale não chikanga. sentia nada. Sikava bintu tayo. Nenhuma sensação. Nem kujabuka kwene. Mas é diferente com este corpo. Sasiana na tupishi. Homem abraçar uma mulher com este corpo Mamuna kumbatira nkazi na tupishi. sente uma sensação. Asawa pakuyabuka. Porque é assim. Tambwanyi tepo. Glândulas sexuais. Mabindi. Então, este corpo que vamos receber, Katumbi nena kuna. esses órgãos serão removidos. Mabindi nena anabuzwa. E Jesus Cristo disse Katepo Yesu ati. que nós seremos como anjos. Ife tinakaninga ngirosi. O profeta diz: não anjo, Nenera ati singirosi tayo. seremos como anjos. Tinakaninga O ngirosi. profeta diz: vem aqui. Nenera kuti Diz: uona. os anjos não têm glândulas sexuais. Ngirosi ngapi mabindi akufuna pya mabote. Anjo sabe o que é adultério. Ngirosi asatiwa ubomwe. Anjo sabe o que é cobiçar mulher. Ngirosi asatiwa kusirira. Anjo sabe o que é cobiçar o homem. Ngirosi asatiwa O que kusirira. provoca essas coisas Bila sasa bintu bya bini. são essas glândulas sexuais. Ndi mabindi E o corpo que vamos receber, Tepa tumbi na tambira. essas coisas serão pisadas para. Bintu bya bina kondera basi. Amém. E tem outro arrebatamento. Tepa pala kwatu lunango. Nós não podemos estar aqui, irmão, Hivi bategeni kabano abani. ir nos cultos todos os dias, Batibera pebero sinzo. orar todos os dias, Batina mata siku sesene. ler todos os dias. Batiwerenga sinzo. Vamos ser que você está no último dia. Bando
dikira kuti nalamuso pa naquela ressurreição do último dia, pa kulamuka pa unyakufa pa siku za kumaliza há um perigo. pana kugoswa. Eu não entrei aqui nesta noite Sidapita pano masikwani ine tayo quando eu morei para a última kuti ressurreição. ndingafa ndidikire kulamuka pa nyakufa pa kumaliza Porque naquela ressurreição taku pa kulamuka pa nyakufa não serão só os santos a ressuscitar. anakala twene basi kuti alamuke tayo Essa ressurreição Tessalonicense, kulamuka pa nyakufa pa Tessalonicense porque é a ressurreição para a noiva, ati nkulamuka kwa mangazi não para a igreja, si kwa chechi tayo não para o mundo. si kwa dziko tayo. Vocês acham que Deus esqueceu Hitler Iyi musanyerezera kuti mulungu andwala Hitler com a matança que ele fez? na usumanga udachita iye. Vocês acham que Deus esqueceu aqueles homens cruéis da Primeira Guerra Mundial? Musanyerezera kuti mulungu adwala amuna ankhondo yakutoma pa Que dziko matavam pessoas. kuti akapha anthu. Vocês acham que Deus esqueceu Musanyerezera kuti mulungu adwala aquele que estava em frente naquele tempo da igreja católica romana, aya khali kusokola pa nzidzule pa chechi que yakatolika mataram 66 milhões de protestantes? 68. kuti apha matanthatu na misere apikwi. Deus esqueceu essas pessoas. Mulungu adwala anthu. Deus vai esquecer o grande criminoso que está aqui na face da terra. Mulungu anadwala sumangazinyi kuti Esse que estão a matar as filhas. kuti akupha umaso. Deus vai esquecer prostitutas. Mulungu anadwala Que nem sequer respeitam Deus. Que nem sequer respeitam Deus. kuti nelemedza mulungu ngabilemedza Mesmo se morrer, nengafa kwene tem uma ressurreição à espera dele. pana kulamuka kukwadikira. A segunda ressurreição. Kulamuka kwenye kufa kachikawiri Para julgá-los kuti atongwe segundo o que eles praticaram. kulikira papilipila chitawo Bíblia diz todos. Mungu ati onsene Ninguém vai escapar na ressurreição. ngabe kuti anasala pakulamuka panyakufa. Ninguém vai querer escapar. Ngabe kuti anati ayi Mesmo se a pessoa morreu há 200 anos atrás. pode pede mundu afa pyaka Quando chegar piku o dia da última ressurreição, ngafika ntsiku yakulamuka panyakufa deve ressuscitar para prestar conta daquilo que fez. anafunikira kuti alamuke alutairire papilipila chitaiye Hitler vai ressuscitar Hitler anatalamuke para responder pelas suas práticas. chera kuti atairire papilipila chitaiye Assassinos vão ressuscitar asumanga para anatalamuke responder com as suas práticas. kuti atairire papilipila chitaiye Prostitutas vão ressuscitar mahule para anatalamuke responder com as suas práticas. atairire papilipila chitawo. Amém. Deus não deixará impune. Mulungu anasiya tetu tayo Às vezes pensamos assim: nitisiramsanyerezera tepa a pessoa morreu há 500 anos, mundu afa beka ikupishana vai ter que ressuscitar. anafunikira kuti alamuke panyakufa. Amém. Como nós lemos aqui, Ningatawerenga apa Mateus 27, Mateo o 22 sepulcro dos santos nthumbi za atheni e todos aqueles que crucificaram Jesus, onsene adapachika Jesu que batiam em Jesus, akamenya que Jesu odiavam Jesus, akazonda Jesu estão vivos hoje. ali mmaso lero. Então Deus vai deixar assim: Mulungu tepa nasiya tepa aqueles mesmo vão ter que ressuscitar. ameo ene asafunikira kuti alamuke. A Bíblia diz isso no Apocalipse: Mungu kulonga tepa pa chivumbuluso vão ressuscitar. anafunikira kuti alamuke. Aonde vem Jesus com a sua noiva Anamona Jesu na mangazi para julgar o mundo. kuti atonge dziko. Apocalipse diz: Chivumbuluso yakuti até aqueles que o crucificaram mpaka alenda kupachika vão lhes ver com os seus próprios olhos. anamona na maso awene Ninguém vai passar impune. ngabe kuti anaphunyuzuka apa E nós não podemos estar aqui ife ngabifunikira a tikhalipamo confiar a última ressurreição. patiinyira kulamuka kwa Há kumalisa perigo naquela pana ressurreição. kugosa kulamuka kwa nyakufa pa kumalisa Tem perigo naquela ressurreição. pana kugoswa pa kulamuka pipali pa Porque nyakufa. quem falhar esta primeira ressurreição, Ule naluza kulamuka pa nyakufa pa a kutoma ressurreição de Tessalonicenses 4, pa kulamuka pa nyakufa pa buku ya Tessalonicenses passará 9 pela tribulação. anapita pa masauso. Amém. Não vamos estar livres, não. Ngabi kama pakutsutsuka ife Vai ser levar esse grupo. iye ngapata sokousho Se a noiva partir, mangazi mbaenda eu vou ficar também. inasabyanga Amém. Há perigo. pana kugoswa Tem que passar pelo período de tribulação. unapita mdzidzi wa masauso. Claro que todos vão ressuscitar. Ande onsene anatalamuke. Deixa eu ler uma coisa a mais, Ndisendiwerengi phindi nangu kakamu para eu terminar. tena nditomese Filipenses, buku ya Filipensi
Filipenses 3. Filipensi 3. Diz assim, 11, 3, 11. Konga tepa 3. Vamos começar no 10. Titomeni pa 10. Para conhecê-lo Tinatinziwe. e o poder da sua ressurreição Mphamvu ya kulamuka kwake panyakufa. e a comunicação de suas aflições, Na kuchezerana pa kutambuka kwake. sendo feito conforme a sua morte, Ilichitika ningatepa kufa kwake. para ver, 11, para ver se de alguma maneira Tuone pamoja wote eu possa chegar à ressurreição dos mortos. zinakanisa fika pa kulamuka panyakufa. Deixa eu ler King James para percebermos isso. Versículo 11, onde eu quero. Kuelenga King James chakukesesa mwalidi kiesa cha 10 kibozi na wengine. 11 de novo. 10 na kibozi. Com o propósito de, Natolenga chakuti seja como for a ressurreição dentre os mortos, nilichitike ningatepa mwanafunikira pa kulamuka panyakufa. nela estarei presente. Mwaindi na kambo pepo. Paulo a falar isso. Paulo mdia kuonga pepo. Não importa como vai ser, Sina vibasa tabi na chikata. mas eu vou estar presente nesta ressurreição dos mortos. Mwenye na kambo pepo. Paulo não está a falar a última ressurreição. Paulo kuonga kulamuka panyakufa kwa kumalisa tabi. Essa ressurreição que vai acontecer brevemente. Kulamuka panyakufa huku na kunachitika mwanzo. A ressurreição para arrebatamento. Kulamuka panyakufa tena kwenda kwa mkwatulo. E nesta ressurreição, irmão, perceba. Tepa kulamuka kwa panyakufa bali vesisani. Haverá um grupo que vai ser em Paulo. Panaoneka soka unamuka kwa Paulo. Alguns vão ressuscitar aqui. Ananga na mkapa. Alguns sepulcros Ndumbi zinango na era de Paulo pambado wa Paulo serão abertos. zinafunguka. E os santos desta era Atenya baduleo vão ressuscitar. analamuka. Os ímpios, Akuipa asumanga os seus sepulcros, ndumbi zao permanecerão assim fechados. zinakarikira tepa na funga. Até aqui na Odisseia. Paka para Odisseia. Amém. Depois de eu levar todos esses aqui, Pakuma kupata usene asha. este grupo que vai aí para Tessalonicenses, Msokoshu na kwenda pa Tessalonicense. arrebatamento, Pakupatulo vai ficar aqui. unakala hapa. Os sepulcros Ndumbi daqueles que não aceitaram a mensagem. kwa wale na kwenda kutaira mhangwa. Amém. Porque este arrebatamento da Tessalonicenses Tangu patulushwa pa Tessalonicense. é para levar a noiva. Zinakupata magati. Depois disso, Pakumala kwa bebyo. amém, haverá outra ressurreição. Panaoneka kulamuka kunangu kwenye kufa. Qual é esta ressurreição? Nikufu kulamuka kwenye kufa. João 5, Yohani Bishanu 5, 28 a 29. Bishanu makumawili na bisere mpaka makumawili na kusemba. Diz assim: Konga tepa. não vos maravilheis disto, Nekani titumika na bebyo. porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros Kukwera mzitu kutosenda ni ndumbi. ouvirão a sua voz. Anafa kuwache. Mateus 27 Mateo makumawili na binomwe. não diz todos que estão nos sepulcros, Adati onsena ni ndumbi tayo. diz muitos. Ati azinji. Aqui João Hapa Johani. diz que todos que estão nos sepulcros Ati onsena ni ndumbi. vão ser ressuscitados. Analamuswa. E os que fizeram o bem serão para a ressurreição da vida. Ale tajitaudida na muka kwenda kwa umaso. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ale tajitauipi. Anamuka kwenda kwa Na mensagem à era de Sardes, igreja de Sardes, pambangwa kuti pambado wa asali. o mensageiro diz Nyambangwa kuti que João 5 kuti Johani Bishanu não está a falar do arrebatamento. alikuwanga sa mpatulo tayo. Diz esta ressurreição Atikulamuka kwenye kufa. não é para o arrebatamento, Kwenda kwa mpatulo é tayo. para o juízo. Kwenda kwa kutongwa. Diz é neste grupo Atipasoka uneyo. que a virgem prudente Kuti manga mwali wa kwenda kupana. também vai surgir. Pepa naonekerambo. A virgem louca Mwali wa pude se enquadra aqui. aliapa. Se enquadra aqui em João 5. Alipapindisha Johani Bishanu. Amém. Diz que a virgem louca Ati mangazi wa pude se enquadra aqui. alipabukuishi. Ele diz que surge agora a pergunta: Hapa pana mvunzo mbapo. por que estes justos estão no julgamento?
Ngapo tepo kulungama ushalipa utongi tanganji. Porque aqui diz, os que fizeram bem. Hapa tiwale da unini. Então por que esses justos vão estar no julgamento? Se são justos. Tanganji baba kulungama na kapa utongwa. Não há nenhum outro lugar Ngabepo mbutu inango. em que eles possam surgir. Makutiwa na kwanza kuoneka. Porque há apenas duas ressurreições. Basene pana kulamuka kuwili basi pa. E uma vez que eles não puderam Makuti banzitwachi wadachita tepi nae. qualificar-se para a primeira ressurreição, Mukara makalwa nini kutalamuka kulamuka wakutoma. eles devem surgir na segunda. Yiwa safunika kutabulukiri bakatika wili. Amém? Todos que não vão ser qualificados Wansene kutela pangizika madidi tayo. na primeira ressurreição Pakulamuka banyakufa vão ter que estar na segunda ressurreição, Kunika kutekali pakulamuka banyakufa katika wili. que é a ressurreição para o juízo. Kuti kulamuka kwepo ngende kwa utongwa. Aquele que se qualificar para a primeira ressurreição, Ale la pangizika madidi kwa kulamuka bakutoma. a noiva, Nendela kuti mangazi. não estão em juízo. Pa utongi tayo. Amém? Eles não estão em juízo. Ati pakutongwa tayo. Não podemos confiar na última ressurreição. Atekeni kunyindira kulamuka banyakufa pakumalisa tayo. Tem um perigo. Pana kugoswa. Amém? Tem grande perigo. Pana kugoswa kakamwe. Quem se enquadra naquela última ressurreição, Ule nafuna kapindi pakulamuka banyakufa pakumalisa. a segunda ressurreição, Kulamuka banyakufa katika wili. são aquelas virgens que não foram achadas com azeite. Ndimanga amyale ale akola kumanika na mafuta. Amém? Diz que eles eram os justos. Yiwa kale akulungama. Foram justificados. Alungamiswa. Até foram santificados. Yiwa chendeswa. Mas não tinha partido do Espírito Santo. Kwenye kana mbundikiza usiku kuchene tayo. Vocês ficaram. Natinepo asala. Não foram qualificados. Adapanira tayo. Não tinha todos os requisitos. Akana mafunikiro seni tayo. Amém? Deveríamos chorar a Deus nessa noite. Tikafunikira tilire kwa Mulungu masiku ano. Dá-me todos os requisitos Tipaseni mafunikiro onsene. para poder estar na primeira ressurreição. Yati kaleko pakulamuka banyakufa pakutoma. Onde Paulo disse, Mwakuti Paulo alonga. de qualquer forma, Pamoja ulionsene. tem que estar nesta Kafunika ressurreição. nikale pakulamuka pepa banyakufa. Onde o mensageiro diz, Pakuti nyambamba. eu vou me levantar na primeira Yiti ressurreição. lamuka banyakufa. Pakulamuka banyakufa. A igreja deveria chorar também. Cheche kafunikira buliremo. Tem que estar na primeira Kafunika ressurreição. nikale pakulamuka banyakufa pakutoma. Dá-me esta graça Mbuya nipaseni kwa muzezi. para eu estar também nesta primeira ressurreição. Nilamuke banyakufa pakulamuka pakutoma. Porque não quer estar na segunda ressurreição. Ili ngapi funa kukala pakulamuka pakawiri. Tem um perigo aí. Pana kugoswa pepo. Amém? E tem a última coisa. Pana chitu cha kumalisa hapa. Antes de eu descer. Ndazaji kuchita. Se Jesus Yesu fará 3 vindas. anachita kubwera kutatu. Amém? Já veio uma vez. Abwera kale kabodzi. Virá pela segunda vez. Anabwera kwanza katika hili. E virá pela terceira vez. Anabwera katika tatu. O profeta diz na mensagem quarto selo. Nenera kuti pa chipombo cha chinayi 210 parágrafo. makumawiri na 210. ikwi amen. Mazana mairi na 10. Diz que Jesus é em 3. Ati Yesu azabwera katatu. Não como o mundo fala. Ninga dziku mwa malongero ao tayo. Só vamos esperar a segunda vinda. Basi anakudikira kubwera katika E a hili. segunda vinda que o mundo está a falar Kubwera katika hili kuna longa dziko. é aquela última. Ndi kubwera kwa kumalisa. Onde ele vem para julgar. Kutia kubwera kutaza tonge. Não sabe que aqui no meio tem outra vinda. Iwo ngawizo kuti pakati pa kubwera kunango. Que essa vinda para o arrebatamento. Kubwera kweko tera kwa mpatulo. Se assim eles falam, Ngakaiwa sawonga tepo. isso não está bem. Pia tunamadidi tayi. Porque 3 Tangu pitatu. é um número perfeito. Ndimalengesera kupana. É um número de perfeição. Ndimalengesera kupana. Jesus fará 3 vindas. Yesu anachita kubwera kutatu. Já fez uma vinda. Abwera kale Se kabozi. os irmãos olharem bem cada vinda dele, Habari mungaonesesa madini kubwera kunachitaiye. acontece uma ressurreição. Pasaoneka kulamuka kwa kulamuka. Na primeira vinda, quando ele veio, Kubwera kwa kutoma kudabwere. aconteceu uma ressurreição. Kaoneka kulamuka kwa Na nyakuka. segunda vinda, quando ele vier, Kubwera katika ile ya kabwera. vai acontecer uma ressurreição. Wanaoneka kulamuka kwa Na nyakuka. terceira vinda, quando ele vier também, Kubwera katika tatu ya kabwera bondo. vai acontecer outra ressurreição. Wanaoneka kulamuka bondo kwa nyakufa. De novo 3. Katatu bondo. Algo perfeito. Bindu vya kupana.
Amém? Amém. Algo perfeito. Kitu cha kupana. Isso me alegra muito. Deus sabisazaisa kakamu. Quando eu encontro coisas assim, 333. Hii nikatukimana pindi vyatu pitatu. Isso me alegra muito. Deus sabisazaisa kakamu. Falo com toda a força. Saronga na mpamvu kakamu. Sabendo que isso é algo perfeito. Bali ndio kudenda kulungama. É algo perfeito. Jipya kupana. Louvado seja o Senhor. Bakuzwe mbuya. Deus seja louvado. Mulungu bakuzwe. E convido o irmão. Nikupemba mbale. Deus abençoe, irmão Sérgio.